Olá mais uma vez, sejam bem-vindos ao nosso encontro semanal para estudo das lições da Escola Sabatina, neste primeiro trimestre de 2019, no qual estamos a estudar as revelações do livro de Apocalipse. Já começamos com a primeira e segunda lição e hoje vamos avançar para a terceira, que vai continuar a abordar o assunto das 7 igrejas que já começamos na semana passada. Mais uma vez temos o pastor Paulo Cordeiro, seja bem-vindo, que nos vai ajudar nos comentários e vamos começar por fazer uma oração. Senhor nosso Deus, nós te queremos agradecer porque mais uma vez tu nos permites estar aqui ou à distância, mas juntos, para estudarmos o assunto das lições da Escola Sabatina. Sabemos da grande importância que estes temas são para a tua igreja hoje e assim te pedimos que o teu Espírito possa estar aqui connosco e com aqueles que estão a ouvir, para que possamos aproveitar ao máximo os ensinamentos que tu nos queres dar através do estudo destas páginas inspiradas. Que cada um se possa sentir motivado para estudar cada vez mais e perceber cada vez mais qual é a tua vontade para a tua igreja neste tempo em que nós vivemos, em preparação para as grandes cenas que culminarão na volta de Jesus. Amém. Isto nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, nós começamos, como eu dizia há pouco, nós começamos a semana passada a abordar o assunto das cartas às 7 igrejas. E já falámos até da primeira e hoje vamos concluir esta parte com as 6 últimas. Mas eu gostaria de começar por recuperar apenas algo que eu mencionei a semana passada e que tem a ver com o seguinte. Apesar destas cartas serem para igrejas literais, que existiam naquele tempo, elas têm uma aplicação profética para diferentes períodos da história da Igreja de Cristo até ao dia de hoje. Mas todos esses períodos e todas as mensagens para essas igrejas específicas também têm ensinamentos para aquela que é a última igreja de Cristo, que está lá bem no fim da história. Ou seja, quando nós já começamos a semana passada com a igreja de Éfeso, agora vamos falar de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e depois Laodiceia, que se aplica mais em contexto histórico a nós hoje. Todas elas têm algo a dizer para o povo de Deus no tempo em que nós estamos. Sem dúvida. Portanto, é importante, ao começarmos já por aqui, é importante ter este princípio de que não estamos apenas a recuperar aquilo que eram as igrejas ao longo dos séculos, desde João até hoje, mas estamos também a perceber aquilo que a igreja é hoje, porque ela repete muitas das características de todas as outras igrejas desde João até hoje. Exatamente, Filipe. E o que acabaste de referir pode ser sustentado através de um texto que eu pessoalmente aprecio imenso e que para mim nos mostra um verdadeiro paradigma da história. E estas palavras foram escritas pelo sábio Salomão no livro de Eclesiastes, no capítulo 1 e nos versículos 9 a 11, onde ele escreveu isto: o que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer, nada há pois novo debaixo do sol. Então podemos ter a certeza que aquilo que aconteceu ao longo da história da Igreja Cristã, pois bem, são coisas que são situações, são eventos que se repetem novamente nos nossos dias. E aqui, enfaticamente, o sábio faz uma pergunta que é uma pergunta enfática, mas meramente retórica. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isto é novo? Bom, ele já tinha afirmado que não há nada de novo debaixo do sol, portanto agora só é uma confirmação. É uma confirmação. E ele responde, não, já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam. E este é o problema que leva muitas pessoas a não compreender aquilo que se passa, porque se soubessem aquilo que se tinha passado no passado, iriam imediatamente reconhecer, então, mas afinal de contas, aquilo que se passa hoje não é nada de novo, já se passou no passado. E efetivamente assim é. E das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Portanto, este texto claramente nos diz que neste grande conflito em que estamos todos envolvidos não há nada de novo, porque os ingredientes, ou seja, melhor dito, os personagens do grande conflito são sempre os mesmos. É Deus, que a palavra de Deus diz que não muda, eu, o Senhor, não mudo, Malaquias 3:6. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre, Hebreus 13:8. Nele não há sombra de variação, Tiago 1:17. E, por outro lado, o diabo também não muda, continua a ser mentiroso e pai da mentira, como foi desde a sua rebelião no céu. E, por outro lado, temos o ser humano que, na sua natureza pecaminosa, portanto, é essencialmente o mesmo. Portanto, nada mudou. Portanto, se os ingredientes não mudam, o que é que nós podemos esperar do resultado final? É evidente que
Isto é como fazer um bolo ou qualquer outra coisa. Se metes aqui os mesmos ingredientes que metes neste outro, é evidente que vais ter o mesmo resultado final. Ou seja, as circunstâncias podem eventualmente ser diferentes, mas os princípios base são os mesmos ao longo de todas as porque eras. os personagens, o conflito... É o mesmo. A primeira vez que eu tive uma noção um pouco mais clara disso, foi já há alguns anos, quando a ler o Patriarcas e Profetas, portanto, de Ellen White, não é? Os longos capítulos, as dezenas e dezenas de páginas, que falam da peregrinação do povo, aqueles 40 anos no deserto, desde a saída do Egito até Canaã, descreve a igreja hoje. Tal e qual. Murmurar contra os líderes, Deus sempre a abençoar e o povo sempre a reclamar, infidelidade atrás de infidelidade, desrespeito pelos mandamentos e também as coisas boas, também não era só mal, claro, não é? Os privilégios que recebiam, as vitórias que tinham. E não é por acaso que há um paralelismo, porque repara, Filipe, aí temos o povo de Deus a sair da escravidão no Egito e a dirigir-se para onde? Para a terra prometida, que era Canaã. Pois bem, o que é que acontece no tempo do fim? Temos também um povo de Deus a sair da escravidão do Egito espiritual, ou seja, do pecado, e a dirigir-se para onde? Para a Canaã, neste caso a Canaã celestial. Claro. E, portanto, os paralelismos são até nível pessoal, e aproveitando este exemplo, nós podemos perceber o paralelismo. Sair do Egito, deixar as coisas do mundo para trás. Exatamente. Passar o Mar Vermelho, ser batizado nas águas. Exatamente. 40 anos no deserto, o processo de santificação ao longo de uma vida. Mesmo. Até que finalmente chega à Canaã prometida. E portanto é ir lá atrás, ver o que aconteceu, aprender com os erros dos outros também, que é algo que podemos fazer, mas se calhar raramente fazemos, aprender com os erros dos outros para não repetir as mesmas asneiras e para repetir aquilo que foi bom, porque também não foi tudo mau. Claro. Se calhar, infelizmente, houve muitas coisas más. Infelizmente, houve da parte de líderes, da parte do povo, etc. Ou seja, podemos aplicar este mesmo princípio a estas cartas que foram escritas a várias igrejas ao longo do tempo. E por falar nas cartas, gostaria de enfatizar um aspecto que o autor aqui menciona na introdução, na lição de sábado à tarde, e um fator muito, muito interessante, que é o facto de que, quando nós fazemos uma comparação paralela destas mensagens, portanto, às 7 igrejas, vemos que seguem a mesma estrutura em 6 passos. Portanto, há aqui uma abertura em que Jesus dirige-se pelo nome a uma igreja específica. Depois, a segunda parte começa com a frase "isto diz o que", e aqui Jesus apresenta-se a cada igreja mencionando as características descritivas acerca de si mesmo, já encontradas no capítulo 1. Depois, Jesus aponta para a sua capacidade de responder às suas diferentes lutas e situações. Em seguida, Jesus faz uma avaliação da igreja e aconselha sobre como sair das suas dificuldades. E, finalmente, cada mensagem termina com um apelo para ouvir o Espírito e com promessas aos vencedores. Portanto, esta é a estrutura, portanto, que é idêntica, repito, em cada uma das 7 igrejas, e que nos mostra, portanto, e para mim o mais importante que eu aqui sublinhei, é que Jesus apontava para a sua capacidade, dele, Cristo, de responder às suas diferentes lutas e situações. Ou seja, não há absolutamente nada pelo qual nós possamos passar em termos de necessidades físicas ou espirituais para as quais o Senhor não possa ter uma resposta. Ele tem resposta para tudo. Deus não é apanhado surpreendido. Nada. Portanto, o Senhor previu, reparem, isto são cartas com teor profético, como já enfatizámos, o que mostra que o Senhor tem um conhecimento antecipado daquilo que se vai passar. E quase podíamos dizer, bom, eu vou-me atrever aqui quase a dizer uma coisa... Repara, baseando-nos no princípio, nós já enunciámos que não há nada novo debaixo do sol. Portanto, o Senhor facilmente consegue prever o que está no futuro, porque o futuro será apenas uma repetição daquilo que já aconteceu no passado e acontece no presente. Pronto. Muito bem, pastor. Nós, a semana passada, como eu disse, nós falámos da carta a Éfeso, então hoje vamos começar pela segunda. Exatamente, a carta a Esmirna. A carta a Esmirna, exatamente. E ela começa com a linha orientadora que o pastor falou há pouco. Diz, por exemplo, aqui no versículo 9, é claro, não vamos ter a oportunidade de ler todos os versículos apenas por uma questão de tempo e focaremos aqui alguns aspectos Deixa-me só enfatizar a introdução no versículo 8, quando Cristo diz: estas coisas diz o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver. E realmente no capítulo 1
já tínhamos visto o Senhor identificar-se desta forma no capítulo 1, versículo 18, e aquele que vive estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos. Cá está, portanto, em cada introdução a uma das cartas, o Senhor revela uma característica dele que já tinha sido revelada no capítulo 1, tal como enfatizamos. E isso enfatiza também o facto de que não são cartas de João. João é apenas o mensageiro. É apenas o mensageiro. Apenas o mensageiro. O autor, o verdadeiro autor é Cristo. É Cristo. São palavras do próprio Cristo que estão aqui. Daí o título escritas. do livro, Revelação Da pessoa de Jesus Cristo. E esta proposição de, significa proveniência. Quando nós antigamente, eu digo antigamente, bom, ainda hoje escrevemos cartas, mas hoje escrevemos muito menos por causa dos endereços eletrónicos, dos correio eletrónico. Mas quando escrevia uma carta, punha-se de, que era o remetente, e depois para, que era o destinatário, não é? Neste caso, João Batista era o carteiro que levava a carta. Exatamente. João Batista não, João... Perdão, João o Revelador. João o Revelador. Perdão. Portanto, esta proposição de revelação de Jesus Cristo indica a proveniência. Exatamente. Portanto, de onde é que elas provêm. Portanto, podemos e devemos afirmar que o verdadeiro autor destas cartas é o Senhor Jesus Cristo. É o próprio Jesus Cristo. Aliás, não só o autor destas cartas, mas todo o livro. Com certeza. Todo o livro e toda a Bíblia. Com certeza. Toda a Bíblia por inspiração. Toda a Bíblia por inspiração. Claro. Foi João quem redigiu com a sua mão estas letras que nós estamos a ver aqui, mas neste caso foi um ditado mesmo. Neste caso foi a própria pessoa de Jesus que disse qual era a mensagem. É muito provável que nestas mensagens específicas às igrejas aqui tenha sido quase um ditado. Digo eu. Bom, pode haver uma ou outra palavra que tenha sido da autoria de João, mas a mensagem seguramente intacta, conforme Jesus. Exatamente. Agora, Filipe, se me permites também, queria dar aqui uma outra sugestão. Seria bom também, quando analisarmos a carta a cada igreja, vermos um bocadinho das quais eram as características de cada uma das cidades. Exatamente. Porque isso nos ajuda a compreender a mensagem. Exatamente. Ou seja, a literalidade daquelas igrejas e das cidades ajuda-nos simbolicamente a perceber como era o povo. Isso mesmo, isso mesmo. Vamos começar então por Esmirna. Vamos lá. Então diz-nos aqui o autor que Esmirna era uma bela e rica cidade, mas era também um centro de culto obrigatório ao imperador. Bom, este culto ao imperador era um problema generalizado a todo o Império Romano, tem que se dizer isto. Agora, o que é que acontecia? Acontecia que, embora o culto ao imperador fosse generalizado, havia centros ou cidades onde esse culto era mais enfatizado, era mais, vincado do que noutros locais. E aqui Esmirna era um desses centros vincados de culto ao imperador. E diz aqui muito bem, isto é a história, as consequências para a recusa de cumprir essa ordem podiam levar à perda do estatuto legal, à perseguição ou até mesmo à morte, ao martírio. Pastor, começámos por dizer que apesar destas cartas, estas igrejas se referirem a algo lá atrás no tempo, tanto literalmente como profeticamente, que também se referem aos tempos em que nós vivemos agora. E nós sabemos que em breve chegará um tempo em que será cerceada a liberdade religiosa do povo de Deus. Ora, quando eu vejo aqui que Esmirna era um centro do culto obrigatório ao imperador, isto implica que não havia liberdade religiosa de consciência aqui. Nenhuma. Ou seja, podemos aprender com a igreja daqui algo que vai acontecer à frente no tempo também. Exatamente. Agora, porque nós sabemos pela profecia que vai haver um tempo, precisamente antes do término do tempo da graça, em que vai haver um culto obrigatório, neste caso não ao imperador, mas ao Papa. Outro tipo de imperador romano. Repara, mas exatamente, portanto, muda-se apenas o nome, porque era o imperador romano e agora no tempo do fim passa a ser também o imperador romano, é o chefe de Roma. Mais uma vez a Bíblia tem razão e não há nada de novo debaixo do sol, conforme o pastor leu há pouco. Exatamente. Também é interessante ser uma bela e rica cidade. Portanto, a aparência era invejável. Se calhar seria, usando um contexto atual, uma cidade para quem muita gente queria emigrar, porque havia lá eventualmente, riqueza, boas condições. E eu acredito que essa migração existia, de facto. Portanto, estou a falar, como facto histórico. Portanto, estas cidades, à medida que floresciam e se tornavam centros cosmopolitas, de grande comércio, de indústria, etc., certamente que depois atrairiam também fluxos migratórios de pessoas que vinham... Para negociar, ou até para viver. Até para viver, exatamente. Portanto, vinham do campo, vinham de outras regiões e, portanto, concentravam-se ali para o comércio, para... Ou seja, materialmente a cidade estava muito bem. Religiosamente, a conversa já era outra. Exatamente. Podemos dizer o mesmo do mundo do tempo do fim. O mundo do tempo do fim, ao contrário do que alguns pensam, materialmente estará bem. Ou seja, e quando eu digo materialmente é em termos económicos, materiais mesmo.
mas espiritualmente será o caos. Pois claro. É o caos completo. Se calhar, economicamente, o mundo vai crescer, mas moralmente está a afundar-se cada vez mais. Exatamente. E como é que eu posso afirmar isto? Por exemplo, há um texto que contém palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, e esse texto está em Lucas, no capítulo 17, e neste texto o Senhor Jesus Cristo referiu que, assim como foi, estou a ler em Lucas 17, 26 a 30, assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até ao dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Já o evangelista Mateus tinha feito referência aos tempos de Noé. Contudo, o evangelista Mateus não registou outras palavras que eu acredito que Jesus também pronunciou. Se não tivesse pronunciado, Lucas não as teria escrito, mas Lucas também referiu um outro exemplo ou um outro período da história a que Jesus fez referência, e esse outro período foi o tempo de Ló, porque a partir do versículo 28 Jesus diz assim: o mesmo aconteceu nos dias de Ló. E agora, falando dos dias de Ló, ou seja, da época em que Ló viveu e que precedeu a destruição das cidades de Sodoma e Gomorra e de outras cidades circunvizinhas, diz assim, mas o mesmo aconteceu nos dias de Ló: comiam, bebiam, depois diz aqui uma coisa: compravam, vendiam, plantavam e edificavam. E estes 4 verbos simbolizam, portanto, ou dão a entender que a atividade económica estava no seu auge, porque diz aqui, compravam, vendiam, ou seja, comércio, interação de produtos, de mercadorias. Reparem, O mercado a funcionar. o mercado está a funcionar e reparem, quando a economia está de rastos, não há compras nem vendas. Não, há a Venezuela com prateleiras vazias, não é? Por exemplo. Para contextualizar ao tempo de hoje. Exatamente. Isso. Portanto, e depois plantavam e edificavam. Bom, só se edifica, ou seja, só se fazem Só se edifícios, constrói. só se constrói quando a economia está pujante, não é? Porque para construir, por exemplo, edifícios, pontes, estradas, escolas, túneis, hospitais. tem que haver valor, não é? Claro. A economia tem que Produzir. tem que produzir. Portanto, se não há produção, as coisas não funcionam. E então, reparem, agora Jesus diz assim, versículo 29, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos, assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Então, o que é que nós podemos depreender das palavras de Jesus? Como é que estava a situação económica em Sodoma antes dela ter sido destruída por fogo e enxofre que desceu do céu? Estava na sua pujança máxima. Portanto, a economia de Sodoma estava no auge. E o Senhor Jesus termina: assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Então, torna-se evidente e lógico concluir que se Sodoma estava no seu auge económico, precisamente antes de ser destruída, e se Jesus compara o tempo de Sodoma com o nosso tempo hoje, como é que estará o mundo, em termos, repito, económicos, antes da destruição final? Estará em grande pujança económica. Agora, como é que estava a moralidade em Sodoma? Bom, Exatamente o contrário. estava no ponto mais baixo possível. Como é que estará a moralidade do mundo no tempo do fim? No ponto mais baixo possível. É engraçado que eu vi uma vez um documentário na televisão acerca das cidades da planície, de Sodoma, um documentário não adventista e presumo que até não cristão, apenas sob um ponto de vista histórico. Sim. E vi uma coisa interessante, é que a cidade tinha um ritual de introdução à cidadania. Portanto, qual é o ritual de introdução à cidadania hoje? É obter um passaporte de um determinado país, não é? É isso que determina... Ou o cartão de ou cidadão. o cartão de cidadão, No ou nosso o caso. que for, não é? E qual era o ritual? Era um ato homossexual perpetrado pelos sacerdotes lá de Sodoma. Isto é histórico. E agora chegamos ao fim do tempo e vemos como esse tipo de comportamento imoral, à luz da Bíblia, tem crescido, tem-se estabelecido. Houve alguém até que Tem-se disse... legalizado. Houve alguém até que disse com, enfim, se calhar com algum sentido de anedota, mas tem alguma lógica. Eu sou do tempo em que isso era uma abominação. Depois passou a ser proibido, depois passou a ser tolerado, depois passou a ser aceite, agora é legalizado. E eu vou embora antes que seja obrigatório, porque o caminho é sempre a descer cada vez mais. E, portanto, isto Faz lembrar aquela história que uma vez contaste do indivíduo que disse que casou à moda antiga, não é? casou à moda antiga e o outro amigo perguntou se ele tinha ido de charrete ou de cavalo e ele disse, não, eu casei com uma mulher. Portanto, é uma anedota, é uma piada, mas que explica... Exatamente. Explica Os tempos em que vivemos. em termos morais. Isto é. Porque aquilo que a Bíblia claramente... A moralidade de Sodoma, entre aspas, não é moralidade nenhuma, ou melhor, a ausência de moralidade... É o pão nosso cada dia, nas sociedades de hoje. Pois, exatamente. Ou seja, não é uma coisa que nós olhamos lá para trás, mas é algo que nós
constatamos cada vez mais na sociedade em que nós vivemos. Ou seja, o mundo hoje tornou-se uma grande Sodoma. O mundo está-se a tornar uma grande Sodoma. Da mesma maneira, nós podemos perceber que tem havido, em alguns países, alguma recuperação económica também. Sim. Produção de riqueza. Eu ainda recentemente ouvi uma notícia de que nos Estados Unidos há mais ofertas de trabalho do que pessoas desempregadas, por exemplo, que é uma coisa que aconteceu nos últimos 2, 3 anos à volta disso. E outros países a mesma coisa também. Já não vou falar nos países do Golfo, por exemplo, que isso aí então é que é uma opulência, as pessoas têm mesas e carpetes banhadas a ouro, enfim, por aí fora. Agora, o que não quer dizer que não haja pobreza ainda, mas a tendência não é essa. Porquê é que estamos aqui a mencionar isto? Mas já agora, Filipe, permite-me aqui introduzir um parênteses para dizer que, no caso de Sodoma, pelo facto de Sodoma ter a sua economia a funcionar, digamos, a pleno gás, não quer dizer que não houvesse pobres em Sodoma, claro. Porque há um texto em Ezequiel 16:49 que diz assim: eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela e suas filhas. Repara, diz aqui que ela tinha fartura de pão, ou seja, vou atualizar os termos. Os hipermercados de Sodoma tinham tudo, não faltava nada. Certo. Nós hoje vamos aos nossos hipermercados, o que é que falta? Pode faltar o dinheiro na carteira das pessoas, mas o que lá está nas prateleiras não falta nada. E há hipermercados para alimentos, há hipermercados para aparelhos, tecnologia. Para tecnologia, há hipermercados para material de escritório, há hipermercados desporto. para material de desporto, há hipermercados para material de construção, sei lá. Tanta coisa tem-se multiplicado, pelo menos estou a falar aqui em Portugal e creio que não é apanágio só de Portugal. É só perguntar às pessoas mais velhas o que havia há 40 ou 50 anos e fazer a comparação. Ainda que há 2, 3 anos atrás, eu morava na região de Lisboa, abriu lá um grande hipermercado de materiais de construção e eu entrei lá para ver, quer dizer, quase nem queria acreditar, quer dizer, aquilo havia tudo e mais alguma coisa. Até coisas que eu nem imaginava que existiam estavam lá, não é? E quando estava lá na secção de pregos e parafusos, havia de toda a grossura e todo o comprimento e largura. Não falta nada. Ou seja, em termos materiais, o mundo hoje está equipado com tudo. Agora, havia aqui fartura de pão, mas logo a seguir diz assim: mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Então havia pobre e necessitado. Então havia pobres e necessitados em Sodoma, apesar da sociedade sodomita ter fartura de pão. O que também é um problema moral. É um problema moral, ou seja, a sociedade tinha fartura de pão, mas estava-se borrifando para os pobres e necessitados. Como é que é a sociedade dos nossos dias? Há fartura de pão, há fartura de coisas do nosso mundo. Eu atrevo-me a dizer que se a riqueza que é produzida no mundo fosse bem distribuída, ninguém era pobre nem necessitado. Ninguém. Agora, ao dizer distribuída, isto quase faz parecer uma linguagem ideológica, não é? Porque há muitas pessoas que padecem necessidade. Atenção, não vou dizer todas. Há pessoas que padecem necessidade porque as circunstâncias nas quais vivem são negativas. Isso é indiscutível. Mas há outras que padecem necessidade porque não sabem gerir a sua própria vida. Claro. Isso a tal distribuição é a diferença entre o assistencialismo e a criação de oportunidades de emprego e de riqueza própria. Exatamente. Por exemplo, há bocadinho estavas a falar dos Estados Unidos. Para mim, os Estados Unidos são uma das nações que em toda a história mais oportunidades deu, mais liberdade deu para que qualquer pessoa que vá para lá se desenvolvesse por si própria. Se a pessoa tiver cabecinha, como se costuma dizer na gíria, se a pessoa tiver cabecinha e souber orientar bem a sua vida, essa pessoa vai prosperar e tem liberdade para prosperar. Ao passo, por exemplo, vais para um país como a Índia, estou a dar exemplos extremos, lá quem é pobre tem que ser pobre para o resto da vida. Mesmo que tente prosperar, não pode, porque se é de uma casta. De castas. Exatamente, se é de uma casta que não tem direito à prosperidade, a sociedade pura e simplesmente fecha-lhe as portas. Lá não existe o American Dream. Não existe. Não existe ali. É o Indian Dream. Portanto, o que é que nós vemos através deste texto? Portanto, que havia aqui um grande contraste na cidade de Sodoma, e quem diz Sodoma fala certamente nas outras cidades circunvizinhas, claro. Da planície. Agora, tudo isto para trazer aqui à igreja de Esmirna. Exatamente. Portanto, estas cidades também possuem algumas características de Sodoma e Gomorra, não é? Exato. E Esmirna, portanto, era essa bela e rica cidade,
mas tinha um grande problema espiritual no seu seio, que era o tal culto obrigatório ao imperador. Ou seja, havia um problema de moralidade ali. Exatamente. Também, neste caso, agora, chamar aqui a atenção para estes 10 dias que são mencionados, portanto, nesta carta, portanto, à Igreja de... Sim, no versículo 10, não é? No versículo 10, exatamente, diz assim: não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova e tereis tribulação de 10 dias. A maior parte dos intérpretes concorrem com a ideia, ou para a interpretação, de que estes 10 dias ocorreram entre o ano 303 e o ano 313 depois de Cristo. Aliás, o nosso autor aqui na lição diz a mesma coisa. Portanto, os 10 dias mencionados em Apocalipse 2.10 apontavam para os 10 anos de perseguição que se iniciou com Diocleciano, que era um imperador pagão romano, em 303 depois de Cristo e que continuou até 313 depois de Cristo. Estima-se que nestes 10 anos 500 mil de cristãos terão sido mortos. Portanto, perseguidos e mortos em martírio. Sim. Okay? Bom, 500 mil pode não parecer muita coisa nos nossos dias, mas naquele tempo em que a população mundial era muitíssimo mais baixa que é nos dias de hoje, 500 mil é muitas pessoas. São 50 mil pessoas por ano a morrer. Exatamente. Eu recordo, por exemplo, aquela barbárie que houve no Ruanda em 1994, em que se estima-se, porque ninguém andou lá a contar os mortos todos, que cerca de 800 mil pessoas terão morrido no Ruanda, portanto, nessa barbárie que houve em 1994. Bom, aqui foi um pouco menos, foi durante um período mais longo, mas não nos esqueçamos que no contexto dessa altura era muita gente. E o que é que aconteceu? Quando chegamos ao ano de 313, essa perseguição termina porque o imperador Constantino, que entretanto tinha subido ao poder em substituição de Diocleciano, ele promulgou um édito que ficou conhecido como o Édito de Milão. Que tornava o Império neutro em termos religiosos. Foi a primeira lei de liberdade religiosa, nesse certo caso. modo. Ele declarou mesmo o cristianismo como religião oficial do Império. Ou seja, não anulou as religiões pagãs que o Império Romano já tinha, mas declarou o cristianismo como sendo mais uma oficial. Ou seja, o cristianismo até ali era uma religião de excluídos, de pessoas que não tinham... E passou a ser admitido. E passou a ser admitido. Este édito, como o próprio nome indica, foi promulgado na cidade de Milão, que ainda hoje é a segunda maior cidade da Itália, a seguir a Roma, e, portanto, deu liberdade aos cristãos. Pois bem, essa liberdade surge no momento em que eles vêm depois de 10 anos de terrível perseguição e martírio. Então, quando eles veem essa lei de liberdade religiosa ser promulgada, eles ficam todos satisfeitos. Só que aí havia um perigo, uma grave ameaça. Isto foi uma ratoeira muito bem feita do inimigo, então eles pensam, uau, agora finalmente temos liberdade. Pois bem, a partir de 313 iriam surgir mais perigos do que aqueles que eles viveram até 313. Não pela perseguição, mas pelo facilitismo. Exatamente. Se calhar falaremos disso quando falarmos do Apocalipse 6 e dos Cavaleiros um pouco mais. Ou podemos já mencionar a igreja a seguir, a igreja de Pérgamo. Sim, eu ainda queria fazer uma pergunta sobre Esmirna, pastor. Força. Porque acho que devemos mencionar isto. Sim. Aliás, é uma pergunta que é transversal a Esmirna, Pérgamo e às cartas, que é, aqui no versículo 9... faz referência a alguns que se dizem judeus, mas não o são, e são da sinagoga de Satanás. E depois em Pérgamo fala do trono de Satanás. E depois em Tiatira fala das profundezas de Satanás. Pastor, isto parece dar a entender que o próprio Satanás está sempre atento à Igreja, procurando se infiltrar, procurando influenciar alguns para fazer o seu trabalho dentro da própria Igreja, porque aqui a carta é dirigida a esta Igreja. Porque estas referências aqui diretas, aqui nem dá margem para manobra, aqui é referências diretas à pessoa de Satanás. Porquê estas referências aqui? Essa pergunta é excelente e extremamente pertinente e merece, portanto, uma reflexão. Vou recordar uma parábola que Jesus ensinou durante o seu ministério nesta terra. Essa parábola é conhecida como a parábola do joio e vem mencionada em Mateus no capítulo 13, a partir do versículo 24. E diz assim: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele. Aqui não nos custa perceber quem é este inimigo, aliás, o próprio Jesus vai mencionar mais à frente. Veio o inimigo dele, semeou o joio, aonde? No meio do trigo, ou seja, não foi num campo à parte. Foi dentro. Foi dentro. Entre. Ou seja,
Podia-se pensar que aqui está o campo do trigo e à parte, num campo à parte, o inimigo semeou o joio. Não, 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 não. Ele semeou o joio no próprio campo onde o trigo já tinha sido... Está misturado. Está misturado, exatamente. Semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhe respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não! Até a minha versão tem aqui um ponto de exclamação à frente. É enfatizar. É enfatizar. Replicou ele: para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até à colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixe para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Esta foi a parábola que Jesus ensinou. Os discípulos ouviram esta parábola e não perceberam patavina. E como é que nós sabemos que eles não perceberam patavina? Porque mais à frente, no versículo 36 deste mesmo capítulo 13, diz assim: então, despedindo as multidões, quem é que despediu as multidões? Jesus. Foi Jesus para casa, e chegando-se a ele os seus discípulos, disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. Bom, se eles fazem a Jesus um pedido para lhe explicar a parábola... É porque não tinham percebido. É porque não tinham percebido, como é lógico. E esta é das poucas parábolas que Jesus ensinou em que ele próprio dá a explicação ponto por ponto. Há outras parábolas em que nós é que temos que ir à procura dessas mesmas imagens da parábola, ou das imagens que a parábola contém noutras partes das Escrituras. No Semeador também explica, por exemplo. Exatamente, para interpretar, mas aqui é o próprio Senhor Jesus Cristo que dá a interpretação da parábola. Portanto, aqui não há margem para dúvidas, nem margem para erro. E qual é a explicação que o Senhor dá? E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Pronto, aqui um elemento da parábola está logo identificado. O semeador é o Filho do Homem. Ou seja, o próprio Jesus. É o próprio Jesus. O campo é o mundo. Também sabemos, o campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio, ou seja, a má semente, são os filhos de quem? Do maligno. Pois ele acrescenta dizendo: o maligno, o inimigo que o semeou é o diabo, a ceifa é a consumação do século e os ceifeiros são os anjos. Tudo explicado, tintim por tintim. Bom, aplicando o conhecimento desta parábola aqui às cartas, ao conteúdo das cartas às 7 igrejas, nós reparamos que, e agora eu vou mencionar os elementos de cada uma das cartas às 7 igrejas. Por exemplo, na carta à igreja em Éfeso, no versículo 6, capítulo 2, versículo 6, diz assim: tem contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Bom, a igreja no geral odiava a obra dos nicolaítas. Quem eram os nicolaítas? Bom, há uma teoria que diz que estes nicolaítas eram seguidores de Nicolau, que tinha sido um dos 7 diáconos que tinha sido ordenado no tempo da igreja primitiva, portanto lá mencionado em Atos 6, nomeadamente em Atos 6:5. Mas estes nicolaítas, que também são aqui mencionados, portanto, como existindo ainda no tempo da igreja de Pérgamo, eram pessoas que propunham, portanto, que se fizesse, e podemos já dizer o que é que aqui, por exemplo, o autor da lição diz, portanto, alguns chamados nicolaítas defendiam a transigência com o paganismo a fim de evitar a perseguição. Estes membros achavam mais conveniente e até mais compensador comprometer a sua fé. Então, na igreja de Éfeso já havia nicolaítas. E estes nicolaítas, diz aqui o Senhor, que eles tinham obras que ele, Cristo, odiava. Bom, se Cristo odeia as obras destas pessoas é porque estas pessoas não eram seguramente pessoas do seu reino. Quem é que elas seriam? Só podiam ser joio, ou seja, filhos do diabo. Vamos à carta à igreja de Esmirna. Diz assim, no versículo 9: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfémia dos que a si mesmos se declaram judeus. E atenção, aqui, estes judeus podemos interpretar no sentido espiritual, ou seja, pessoas que se diziam crentes, que se diziam judeus espirituais, e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Bom, aqui esta expressão sinagoga de Satanás não deixa margem para dúvida. Seria o mesmo que dizer que são a igreja de Satanás. Exatamente. Portanto, então a igreja de Satanás estava a tentar infiltrar-se dentro da igreja de Cristo. Mas recordemos o que é que Jesus ensinou na parábola. Que o joio tentaria se infiltrar no meio do trigo. Portanto, exatamente, esta sinagoga de Satanás, portanto, é o mesmo que dizer os filhos do maligno, a que Jesus fez referência, portanto, ao identificar o joio da parábola. Portanto, é o mesmo grupo. Ou seja, dentro da igreja de Esmirna tínhamos joio. Mas, passemos à igreja de Pérgamo,
E diz assim nos versículos 14 e 15: Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Quando diz aqui, também tu tens, porque é que vem aqui a expressão também? Porque já a Éfeso tinha nicolaítas. E agora aqui os nicolaítas ainda se vão evidenciar mais na igreja de Pérgamo. E depois dizem, outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. E já vimos através da carta à igreja de Éfeso que o Senhor odeia as obras destas pessoas. Então quem eram estas pessoas dentro da igreja de Pérgamo? Eram joio. Bom, vamos para a igreja de Tiatira. Versículo 20. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensina, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, e aqui, obviamente, no sentido espiritual, estamos a falar no sentido espiritual, caso não se arrependam das obras que ela incita. Então, claramente, na igreja de Tiatira, tínhamos aqui pessoas que, portanto, tinham o espírito de Jezabel. Jezabel é uma tipologia, é um simbolismo tão evidente, porque na literalidade era uma mulher, e uma mulher até representa uma igreja, que tinha como propósito destruir todos os servos da verdadeira igreja de Deus. É verdade. E agora, ela era mulher de Acabe, um rei que só fez o que era mau perante o Senhor. Desde logo casar com ela, logo a primeira coisa. Exatamente. E, portanto, o propósito dela era acabar com a igreja de Cristo. E nós vemos aqui, no caso da igreja de Tiatira, que ela é apresentada, simbolicamente, claro, não era a Jezabel do tempo de Elias que estava aqui, não é? Ela é apresentada, o que nos leva a pensar que dentro da igreja haveria alguns com o mesmo propósito que ameaçavam destruir aqueles que eram os verdadeiros filhos de Deus dentro da igreja. Exatamente. Mas ainda voltando, portanto, à minha explanação de que em cada igreja existe joio, temos agora a carta a Sardes, no capítulo 3, e no versículo 2 diz assim: ser vigilante e consolida o quê? O resto que estava para morrer. Ou seja, há lá um remanescente que permanece fiel nesta igreja. Se o resto ou o remanescente é que é fiel, o que é que isso pressupõe? Que a maioria não era. A maioria tinha-se perdido com estas doutrinas que tinham entrado. E diz aqui, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Então havia joio também em Sardes? Claro que sim. Igreja de Filadélfia, capítulo 3, versículo 9. Eis que farei que alguns, aqui estavam em minoria, mas existiam, alguns dos que são da sinagoga de Satanás, a mesma expressão que aparece na carta a Esmirna, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem. É uma repetição também de uma expressão que já vimos atrás. E se eles mentem, eles são servos de quem? São servos daquele que Jesus identificou como sendo mentiroso e pai da mentira. É engraçado. Então, se são desses, então eles são filhos de quem? Filhos do maligno. São filhos do maligno, através do ensino da parábola, são joio. Pastor, é engraçado, quer dizer, é importante que, tanto num caso como no outro, aparecem judeus que se dizem judeus, ou seja, que se dizem filhos do verdadeiro Deus, mas que na verdade não o são. Não sei. Faz lembrar João 8, 43 e 44, quando Jesus diz exatamente aos líderes da igreja, não é Abraão que é vosso pai, o vosso pai é o diabo, com estas palavras, exatamente com estas palavras. Mas todas as cartas às igrejas começam com as palavras de Jesus dizendo: eu conheço as tuas obras. O que deduz, conheço todas, não é só as boas. Claro. Ou seja, na igreja nós podemos ser levados pelas aparências, mas Cristo não é levado pelas aparências. Claro que sim. O que me leva, dentro desta explicação que o pastor fez, com base na pergunta que eu fiz acerca das referências à sinagoga de Satanás, ao trono de Satanás, o que me leva a fazer aqui um comentário um pouco ousado, pastor. Porventura podemos ficar perplexos hoje, porque vemos dentro da igreja pessoas com comportamentos que não deveriam ter. Vemos atitudes, até vemos alguma pregação, se calhar, alguma doutrina, estou a usar doutrina porque ela é usada aqui, esta Exato. palavra, doutrina que não deveríamos ouvir cá dentro. Em primeiro lugar, não nos espantemos, que isso já aconteceu antes, está tudo previsto por Cristo, e Ele anunciou que iria ser assim ao longo do tempo, e se não há nada de novo debaixo do sol,
como vimos ao princípio, então não há surpresa essas coisas acontecerem agora. Ó Filipe, essa seria a conclusão a que eu iria chegar. O que é que eu queria enfatizar ao mostrar que quer em Éfeso, quer em Esmirna, quer em Pérgamo, quer em Tiatira, quer em Sardes, quer em Filadélfia, ainda não falei Laodiceia, já vou falar, existia joio. Porque hoje podemos nos sentir incomodados ao vermos coisas negativas ou até ensinos distorcidos dentro da Igreja, mas lembremos-nos que esta foi sempre a experiência da Igreja ao longo dos séculos. Ou seja, de uma forma clara, não há nada de novo hoje. clara e perentória, podemos dizer, à luz da Sagrada Escritura, há joio dentro da Igreja e há membros da sinagoga de Satanás dentro da Igreja. Exatamente, é isso mesmo. Agora, a carta à Laodiceia apresenta-nos uma mensagem em que, podemos talvez no versículo 17 identificar, portanto, quando diz aqui estou rico e abastado e não preciso coisa alguma e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu, como sendo, será que é o joio? Bom, não creio, porque se fosse o joio, então era tudo joio em Laodiceia, porque esta é a condição de todos os membros de Laodiceia, não é só de alguns. Ou seja, aqui o joio e o trigo estão tão misturados, ou seja, a distinção é menor, digamos assim. A amálgama é tão grande que a distinção quase não se consegue fazer. Ao passo nas 6 igrejas anteriores é possível fazer uma distinção e claramente identificar uma sinagoga de Satanás dentro da igreja, da igreja cristã em geral. Quando chegamos ao período de Laodiceia, não se consegue fazer essa distinção porque é tudo muito ténue, não há distinção. Ora, isso nos ajuda a ter hoje uma atitude de muita precaução para nós não sermos induzidos a pensar ou a tentar identificar quem é trigo e quem é joio. Eu ia enfatizar isso. Dentro da igreja. Portanto, não temos... Porque só mesmo à medida que caminhamos para o tempo do fim e que se irão cumprir uma vez mais, porque já se cumpriram em outras épocas da história, mas uma vez mais na história da igreja no tempo do fim, irão-se cumprir as palavras mencionadas por Malaquias no capítulo 13 e no versículo 18, que diz assim: então vereis outra vez, e vereis outra vez o quê? A diferença, ou seja, uma diferenciação. Um destaque. Um destaque. A diferença entre quem? Entre o justo e o perverso. Entre o que serve a Deus e o que o não serve. E isto vai-se ver finalmente na igreja de Laodiceia. Mas por enquanto é difícil, a coisa está muito... Ou seja, pastor, a mensagem é muito clara. Hoje na igreja ninguém se julga melhor do que o outro. Exato. Porque aquilo que a Bíblia diz é que estamos todos dentro do mesmo saco. Aqui. Exatamente. E portanto, volto a dizer, aquela mensagem de Laodiceia, de que és pobre, infeliz, miserável e nu, não é só para uns poucos que se sobressaem na igreja, se distinguem, é para todos. Então, eu tenho que tomar individualmente esta mensagem de Laodiceia para mim e não me importar, não me preocupar muito com os outros ou com o que é que vai acontecer com os outros. Portanto, temos que nos focar muito em Cristo e na nossa relação pessoal com Ele e nas nossas obrigações para com Ele. Ou seja, como membros hoje da Igreja, não nos deveríamos preocupar com aqueles que nos rodeiam, mas devíamos focar na nossa responsabilidade individual. Aliás, em Apocalipse 14, quando são descritas as 3 mensagens angélicas, que falaremos mais à frente, certamente, logo a seguir há ali uma separação. Mas não é nenhum homem que faz essa separação, é um anjo que é enviado por Deus para fazer essa separação. Portanto, não compete a nós. Claro. Fizemos aqui um comentário transversal, porque era um assunto que se aplicava a várias igrejas, pastor. Mas voltando um bocadinho agora aqui a Pérgamo, e contextualizando historicamente, estamos a falar do período que vai desde 313, mais ou menos, exatamente, até mais ou menos 538, que é quando o romanismo assume uma preponderância e um domínio total. É isso mesmo. Aqui, por acaso, o autor fala da data de 530, mas mais habitualmente esta data que até aparece no comentário bíblico adventista é a data de 538. Portanto, mas pronto, isto não é rigoroso, mas pronto, podemos dizer que, e recapitulando, a igreja de Éfeso cobre o período da igreja apostólica, desde o ano 31, ou seja, o ano do nascimento, o ano em que houve o Pentecostes, e portanto a igreja se expandiu, até ao final do primeiro século, até à morte do último apóstolo, que foi João, que morreu no final dos anos 90. Ou seja, Esmirna é a igreja que vem imediatamente a seguir no tempo
ao período da redação do livro do Apocalipse. Exatamente, exatamente. Portanto, recapitulando, a igreja de Éfeso, portanto, é a igreja da era apostólica, portanto, desde o seu nascimento no ano 31, ou seja, quando se deu o Pentecostes, até ao final do primeiro século, e chama-se Igreja Apostólica muito bem porque ela é liderada pelos apóstolos, sendo que o último que vem a falecer é João. Depois entramos no período da Igreja de Esmirna, que vai desde o final do primeiro século até ao ano 313, e esta é a igreja perseguida. Esta é a igreja que ainda vive sob o domínio e a autoridade de Roma pagã, porque Roma papal só vai surgir, portanto, no período da igreja de Tiatira, e entre Esmirna e Tiatira nós temos a igreja de Pérgamo, e a igreja de Pérgamo é conhecida como a igreja do compromisso. Ou seja, em que a igreja começa-se a comprometer com o paganismo. Com o paganismo. Ou seja, quando aquilo que veio a resultar no catolicismo romano começa a criar raiz e a fazer tronco, digamos assim. Começa, portanto, essa promiscuidade. A promiscuidade começa a surgir e, portanto, está em embrião a Igreja Romana. E depois, em 538, aí é que ela se estabelece. Quando começa o período da Igreja de Tiatira, exatamente. Que se vai prolongar até ao tempo da Reforma. Até ao tempo da Reforma. E aqui podemos falar um pouco da Igreja de Sardes, por exemplo. Exatamente, mas falemos um bocadinho mais de Tiatira. Ainda Tiatira. E Tiatira, portanto, era uma cidade, eu acho interessante este pormenor histórico que diz respeito à cidade de Tiatira. Diz aqui que, em comparação com outras cidades, Tiatira não teve qualquer importância política ou cultural na história antiga que conhecemos hoje. Além disso, a igreja era obscura. A igreja de Tiatira era uma igreja obscura e representa na perfeição a igreja medieval, que foi uma igreja obscura. E foi igreja obscura porquê? Aliás, ela até é representada pelo cavalo amarelo, mais à frente nos selos, em que o amarelo é a cor da morte. Quando alguém morre fica amarelo, fica lívido, não é? E, portanto, é a igreja que está morta, é a igreja que... Agora, apesar da igreja estar na sua totalidade morta, mesmo assim, e repara, eu tenho que enfatizar este aspecto, em todos os períodos da história da igreja cristã, Deus sempre teve pessoas fiéis e sinceras. Portanto, nunca houve um período na história em que Deus não tivesse pessoas fiéis e sinceras. E aqui em Tiatira nos é dito que, em Apocalipse, no capítulo 2 e no versículo 24, digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. E depois fala logo do vencedor. Então aqui, embora a igreja de Tiatira fosse uma igreja obscura, uma igreja, portanto, em que a maioria dos seus membros estavam em trevas espirituais, em morte espiritual, no entanto, ainda havia aqui os chamados os demais. E é interessante que esta palavra demais, no original grego, a palavra que lá aparece é loipos. E esta mesma palavra loipos é a mesma palavra que aparece em Apocalipse 12:17, quando em 12:17 fala lá dos restantes, do resto ou do remanescente. E a palavra que lá está no grego e que foi traduzida por restantes, na minha versão resto, noutra versão remanescente, por exemplo na ACF, Almeida Corrigida Fiel, é a palavra loipona. Ou seja, o que é que isso mostra? Havia um remanescente em Tiatira. Um remanescente que permaneceu fiel. E isto aconteceu em todas as fases, repito, em todas as fases da Igreja Cristã ao longo dos séculos. A Igreja de Tiatira representa o período mais obscuro, mais negro da história do cristianismo. Foi a Igreja medieval. Quando as verdades que a primeira Igreja, que Éfeso, tinha sustentado, estavam, na sua esmagadora maioria, esmagadas, destruídas, esquecidas. Portanto, estamos a falar ao período de domínio da Igreja Romana, durante 1260 dias, que falaremos mais à frente. As duas primeiras igrejas, Éfeso e Esmirna, viveram sob o domínio de Roma pagã, e o Pérgamo vive na transição de Roma pagã para Roma papal, em que a Igreja Romana, portanto, que resulta, portanto, deste decreto, portanto, imperial, em que o cristianismo se tornou uma religião legal, portanto, no contexto do Império Romano, e essa legalidade fez com que muitos pagãos entrassem na Igreja, digamos,
aos montes, Portas mas sem, escancaradas, sem se converterem devidamente ao cristianismo. exatamente, sem passarem por uma genuína conversão. Resultado... O que fez com que a Igreja se convertesse ao paganismo. Exatamente. Quando deveria ter sido o Ou contrário. seja, o que é que aconteceu aqui? Satanás introduziu muito joio dentro da Igreja. Daí vêm as referências a Satanás, que Exato. estava preparando o caminho e aqui consolidou-o conforme ele quis. Exatamente. E, portanto, uma Igreja em que muito joio está dentro dela, obviamente que é mais facilmente controlada por Satanás. E, portanto, Satanás começa a dirigir os destinos da Igreja para uma orientação que não é aquela que Deus queria e, portanto, leva a Igreja à apostasia, a Igreja no seu todo. Mas, volto a enfatizar, mesmo assim, e depois vem a Igreja de Tiatira, que aqui é a consolidação da Igreja Papal, Claro. portanto, do Papado Católico Romano. Claro. Mas, não esquecer nunca os demais, seja o tal remanescente, mencionado em Apocalipse 2:24, que consegue sobreviver a todo este tempo, que é grande parte daquele tempo profético dos 1260 dias proféticos, ou anos literais. Portanto, grande parte desse tempo profético é tempo da Igreja de Tiatira. Estamos a falar de um tempo em que a Igreja era fugitiva, era escondida. Bom, atenção, já agora, essa tua pergunta obriga-me aqui a fazer uma explicação. Quando no conteúdo destas 7 cartas se fala da Igreja, a Igreja aqui tem que ser entendida não como a Igreja fiel, mas como a Igreja que é composta ou constituída por todos, e atenção àquilo que eu vou dizer, todos os que professam crer em Cristo. Ora, isso inclui obviamente os católicos romanos. Isto inclui o papado, porque o papado sempre, desde a sua gênese até aos dias de hoje, professa crer em Cristo, professam ser cristãos. E professam ser a Igreja. Exatamente. Não uma Igreja, a Igreja. A Igreja verdadeira, a Igreja Mãe, conforme eles dizem. Portanto, e aliás, isto é consistente com a compreensão que nós, adventistas do sétimo dia, temos acerca do ministério de Cristo no Santuário Celestial e, mais propriamente, no tempo do juízo investigativo, em que o juízo investigativo só diz respeito àqueles que um dia professaram ser servos de Cristo ou discípulos de Cristo. Não diz, desde 1844, quando começou o juízo investigativo até ao final do tempo da graça, Cristo não vai lidar com o caso de nenhum daqueles que nunca se disse cristão, ou seja, daquela pessoa que foi incrédula, que foi ateu, que foi agnóstico. Esses casos não são tratados, porque essas pessoas nunca aceitaram o convite. E alguns poderão estar a perguntar, mas pastor, de onde é que surge essa interpretação? Bom, ela está registada, por exemplo, na crença fundamental que fala sobre o ministério de Cristo no Santuário Celestial, mas mais importante do que tudo está mencionada na Bíblia. Naquela parábola das bodas, mencionada em Mateus 22, nós temos aí a referência àqueles que são chamados para as bodas e, entretanto, chega um momento em que o rei vai examinar, portanto, quem dentre os convidados tem veste nupcial ou não tem. E encontra lá um que não tem veste nupcial e manda fora. Isso é uma imagem ou é um símbolo deste juízo investigativo. Mas quem são aqueles que o rei examina? Só aqueles que tinham aceito o convite para vir à festa das bodas, não é aqueles que não aceitaram. Ele não vai fora das bodas fazer exame. Exatamente. Ou seja, isso significa que no juízo investigativo que Cristo realiza no Santuário Celestial, só são investigados os casos daqueles que um dia aceitaram, supostamente, Cristo. Agora, o juízo vai realmente mostrar se a profissão de fé é genuína ou é falsa. Essa é a função do juízo investigativo. Ok? Muito bem, pastor. Avançando agora na linha cronológica, na linha histórica, Sim. falemos um bocadinho então da Igreja de Sardes, que logicamente é uma igreja que tem que seguir a 1517 ao tempo da Reforma Protestante. Exatamente. Quando surge em cena, não apenas, mas principalmente Martinho Lutero. Exatamente. Agora, esta igreja a Sardes é uma igreja problemática, porque, como diz aqui... Portanto, eu ainda estou para ver qual é a igreja que não é problemática, pastor, ainda estou para ver. Bom, porque todas têm os seus problemas. Eu posso já afirmar que a melhor de todas é a Filadélfia. Ou se calhar a menos má, talvez. A menos má, exatamente. Se calhar talvez a menos seja má. o termo mais correto. Isto para tranquilizar quem assiste, porque sempre houve problemas dentro da igreja, sempre houve dificuldades dentro da igreja. Bom, às vezes estamos à espera que a igreja seja perfeita antes de chegarmos ao reino dos céus e olhamos para aqui e percebemos que isso nunca aconteceu, não é? Podemos aliás, na conclusão da lição, o autor até diz aqui algo: as 7 mensagens às igrejas mostram um declínio espiritual nas 7 igrejas. Depois ele classifica aqui a igreja de Éfeso como sendo ainda fiel. Ainda era fiel.
embora tivesse perdido o seu primeiro amor. Portanto, talvez ou seguramente, portanto, Éfeso seja, eu há bocadinho disse Filadélfia, porque Filadélfia, ele diz a seguir, as igrejas de Esmirna e Filadélfia eram maioritariamente fiéis. Maioritariamente, o que é que isto quer dizer? A maioria dos membros que as compunham eram fiéis, mas havia já lá muitos infiéis, ou seja, muito joio, conforme mostramos há bocadinho. Agora, Pérgamo e Tiatira fizeram cada vez mais cedências, até que a grande maioria, ou seja, a esmagadora maioria dos crentes dessas igrejas apostatou da fé pura dos apóstolos. E depois temos a igreja em Sardes, que estava numa condição muito grave, porque a maioria dos cristãos desta igreja estava em desarmonia com o Evangelho, e estava em desarmonia porquê? É interessante na mensagem a Sardes, mais uma vez aqui, portanto, diz que estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, conhece as tuas obras, mais uma vez, como ele conhece as obras de todos. Aliás, em Éfeso, capítulo 2, versículo 2 diz, conhece as tuas obras. Em Apocalipse 2:9, conhece a tua tribulação. No versículo 13, conhece o lugar em que habitas. Versículo 19, conhece as tuas obras. Capítulo 3, versículo 1, conhece as tuas obras. Capítulo 3, versículo 8, conhece as tuas obras. E capítulo 3, versículo 15, conhece as tuas obras. Ou seja, o que é que isto mostra? Deus conhece tudo a respeito de cada igreja. Por outras palavras, ainda, Deus conhece tudo a nosso respeito. Ok? E, voltando a Sardes, diz aqui, diz que conhece as tuas obras, tens nome de que vives e estás morto. Ora bem, tens nome de que vives. Realmente, a Reforma Protestante veio dar, digamos, um balão de oxigênio à igreja que estava morta, à igreja de Tiatira. No entanto, este reavivamento e a consequente reforma que houve, e que é conhecida na história como a Reforma Protestante, ao contrário do que nós podemos às vezes ser levados a pensar, esta reforma não foi completa e, por conseguinte, deixou muito a desejar. E rapidamente, e o mais grave ainda, foi que não só a reforma não foi completa, como depois de ter passado, vou usar a expressão da igreja de Éfeso, o primeiro amor, os protestantes caíram num formalismo tão frio, ficaram tão incrustados naquilo que os reformadores protestantes tinham pregado, que não ousaram fazer mais avanços. E houve lutas religiosas, etc. Houve depois separações entre protestantes, etc. Porque uns tinham descoberto mais verdade bíblica e queriam avançar, mas depois outros não queriam, etc. Portanto, assistimos aqui a uma grande divisão interna do protestantismo e tudo isto, portanto, numa igreja que em geral estava cada vez mais fria, formal. Aliás, aqui o autor da lição falou, e corretamente, a mensagem à igreja de Sardes aplica-se adequadamente à situação espiritual dos protestantes no período após a reforma, quando a igreja gradualmente degenerou para um formalismo sem vida e para um estado de complacência espiritual, sob o impacto da onda crescente de racionalismo e de secularismo. E depois isto ainda veio a agravar mais a situação. O foco na graça salvadora do Evangelho e na entrega a Cristo esmoreceu, dando lugar ao racionalismo e aos áridos argumentos filosóficos. Nós chegamos, por exemplo, ao século XVIII, portanto, anos 1700, em que o racionalismo entrou de tal forma dentro dos meios protestantes, que aquilo foi uma razia. E, por exemplo, uma das igrejas tinha sido, um dos países onde a reforma protestante tinha sido mais forte foi a Alemanha. A Alemanha foi o país que sofreu a influência mais danosa, mais perniciosa deste chamado iluminismo. Talvez não por acaso, foi aí que surgiram Karl Marx, Engels, por exemplo. Vão surgir um pouco mais tarde, mas sim, claro. No rasto... Sim, mas eu estou a falar da Alemanha. Então, na sequência desse pensamento surgem essas figuras. Exatamente. Ou seja, esses indivíduos já vão aparecer um século depois, no século XIX, mas vem no rasto deste iluminismo, que eu acho que este termo até... Devia ser mais trevismo. Trevismo, exatamente. Seria o ideal. Portanto, em que supostamente vem mais luz, mas essa luz são trevas que vêm minar a palavra de Deus, vêm indivíduos pôr tudo em causa na palavra de Deus, pôr em causa os seus elementos sobrenaturais, pôr em causa a sua historicidade, pôr em causa uma série de coisas. Ou seja, pastor, quando Satanás percebeu que a reforma era um perigo, uma ameaça aos seus intentos de destruir o cristianismo,
E ele disse, bom, eu já tenho o cristianismo estragado, agora faço aqui uma não-religião para atacar a religião verdadeira que se está a opor à destruição que eu vim a fazer este tempo todo. E não é por acaso, isto é importante dizer isto, não é por acaso que esta onda do iluminismo, ela vai atacar sobretudo as nações que tinham tido, portanto, um currículo melhor em termos de história do protestantismo. Portanto, repara, o iluminismo não entrou nos países que permaneceram católicos ou romanos. Claro. Aí o diabo já tinha tudo sob a sua alçada, porque é que ele precisava de... Não precisava de humanismo, nem secularismo, nem Exatamente. nada. Portanto, é nas nações, sobretudo na Alemanha, como eu já disse, mas também a Inglaterra vai sofrer isso, mas sobretudo a Alemanha. A Alemanha ali marcou ou seja, foi um ataque cerrado das forças demoníacas sobre, portanto, o protestantismo. Para o protestantismo, portanto, não digamos, ficar... E os protestantes pegaram numa obra, mas não a continuaram, ficaram estancados. Ficaram estancados, ficaram cristalizados, portanto, e não avançaram. Por isso é que não há grandes elogios para Sardes também. Não existe. Agora, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que depois de Sardes vem Filadélfia. Sim. E aqui, em Filadélfia, o autor, e corretamente, faz referência aqui a dois grandes despertamentos que existiram na história da Igreja, e particularmente na história das igrejas protestantes. E esse primeiro despertamento tem lugar na Grã-Bretanha, e depois o segundo despertamento vai ter lugar nos Estados Unidos. Aliás, creio que o primeiro despertamento é como se Deus estivesse a preparar o caminho para o grande despertamento que depois iria ocorrer nos Estados Unidos da América. Foi o precursor, digamos Foi assim. o precursor. Até porque a Grã-Bretanha, portanto, vai ser o país que dá origem à colónia que vem a ser, portanto, os Estados Unidos da América. E como ele diz aqui, a mensagem a esta igreja, a Filadélfia, aplica-se profeticamente ao grande reavivamento do protestantismo. Portanto, o próprio protestantismo estava neste momento a precisar de ser reavivado pelas razões que indiquei anteriormente. Isto acontece durante os primeiros e segundos despertamentos que tiveram lugar na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos da América, de mais ou menos 1740 a 1844. Claro que o segundo despertamento é este. É aquele que é conhecido na história como o movimento adventista, em que houve um grande despertamento no seio das igrejas protestantes e mesmo fora, mas sobretudo dentro das igrejas protestantes, e qual era a mensagem principal que estava a ser pregada neste segundo despertamento protestante, neste movimento adventista. Era precisamente a mensagem de que Cristo estava para vir a segunda vez. Pastor, este período... Assim como a mensagem da justificação pela fé foi a grande mensagem que foi a mensagem veiculada no tempo da Reforma Protestante, agora a mensagem veiculada neste segundo despertamento é a mensagem da segunda vinda de Cristo. Este período que o autor coloca aqui, 1740 a 1844, a cerca de um século mais ou menos, durante este século, este tempo de despertamento, surgiram o terremoto de Lisboa, o escurecimento do Sol, a queda das estrelas, 1798 como o fim dos 1260 dias / anos de supremacia papal. Ou seja, há uma série de acontecimentos proféticos aqui à volta que vão promover, que vão propiciar este despertamento, porque o povo se apercebe que algo de dramático está prestes a acontecer. Exatamente, é isso mesmo. Portanto, e como o próprio nome Filadélfia indica, Filadélfia é uma composição de duas palavras gregas, philos e delphos. Philos quer dizer amor, e delphos quer dizer irmãos, ou seja, amor entre irmãos. Em resumo, amor fraternal. Portanto, a igreja de Filadélfia foi caracterizada por um grande amor fraternal entre os seus membros. Havia lá pessoas que, mesmo assim, que eram joio, já indiquei, no capítulo 3, versículo 9, era a sinagoga de Satanás, que era composta por aqueles que se declaram judeus e não são, mas mentem. Aliás, no grande movimento adventista tivemos pessoas que aparentemente pareciam querer acreditar na segunda vinda de Cristo, e quando se deu o grande desapontamento em 22 de outubro de 1844, elas próprias disseram, nós nunca acreditámos. Que foi a esmagadora maioria até. Eram mentirosos, estavam mentindo. Aliás, faz-me lembrar Romanos 9:27, onde diz, ainda que a casa de Israel seja como a areia do mar, apenas um remanescente é que será salvo. Portanto, não há surpresa nenhuma se chegarmos e olhar para a igreja. Quer dizer, é a competência de Deus fazer isto, não nossa, não é? Mas se na igreja a maioria não estiver pronta, também não é nada novo, também aconteceu no passado, também a Bíblia anunciou isso. E eu volto a enfatizar este aspecto, e desculpa-me, Filipe, de eu estar a enfatizar muito este aspecto. Muitas pessoas hoje sofrem ao ver o estado espiritual em que a Igreja Adventista do Sétimo Dia se encontra. Não é nada de novo, portanto, a situação da Igreja noutros períodos da história foi muitas vezes péssima, e, no entanto,
continuamos a ver, através desta mensagem profética, que o Senhor continuava a caminhar entre os candelabros. E os candelabros representam as 7 igrejas. Ou seja, apesar da igreja estar mal, o Senhor nunca deixou de andar no seu seio. Ou seja, quando eu deixo a igreja, deixo de estar na presença de Jesus. Exatamente. Então. Portanto, apesar de todos os problemas que a igreja adventista sétimo dia possa ter hoje, e tem, o Senhor continua a andar no meio do candelabro desta igreja. Portanto, faz-me lembrar aquele texto de Ellen White que ocorreu agora na minha mente, em que ele diz: pode parecer que a igreja vai cair, mas não cairá. Não cairá. Portanto, se a igreja caísse, caía tudo o que lá estava, incluindo o próprio Cristo. Ora, isso não pode ser. É evidente. Isso não pode ser. Ó pastor, não podemos concluir sem fazer alguns comentários sobre Laodiceia, como é evidente, não é? Se calhar, até arrisco dizer que algumas pessoas estão ansiosas a ver o que é que vamos dizer sobre a igreja de Laodiceia. Eu já mencionei uma característica que algumas... é quase... não se consegue distinguir... portanto, aqueles que servem a Deus daqueles que não servem. Mas vai chegar um momento, eu acredito, em que... Porquê? Porque nós podemos dizer que vai chegar um momento em que vai haver essa distinção. Porque Laodiceia, da mesma forma que todas as outras igrejas menciona que tem vencedores. Porque, e já agora, por falar em vencedor, na igreja a Éfeso, no capítulo 2 do Apocalipse, versículo 7, diz: ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Na carta à igreja a Esmirna, diz no versículo 11: o vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. No versículo 17, carta à igreja de Pérgamo: ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Carta à igreja de Tiatira, versículo 26, ao vencedor que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Carta à igreja de Sardes, capítulo 3, versículo 5, o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida, pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Carta à igreja em Filadélfia, 12. Versículo 12, ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus. Aqui são feitas várias promessas, em todas elas. E finalmente Laodiceia, no versículo 21 diz: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Então todas as 7 cartas às 7 igrejas mencionam que todas elas têm vencedores. E Laodiceia não é exceção. Então, podemos afirmar que Laodiceia, desta igreja morna, desta igreja que tem uma má compreensão sobre si mesmo, que pensa que é rica e abastada. E não tem falta de nada. E não tem falta de nada, e no entanto é infeliz, sim, miserável, pobre cega e nua. Portanto, desta igreja saem vencedores, pois bem, saem. Porque vem cá mencionados vencedores. E aconteceu isso ao longo de todas as eras, também acontecerá com esta. Também acontecerá com esta. E mais, estes vencedores, aos vencedores de Laodiceia, é feita a promessa de que eles se sentarão com Cristo aonde? No seu trono. E depois diz aqui uma coisa muito interessante. Diz assim: ao vencedor, eu vou ler outra vez, já li, vou ler outra vez. Ao vencedor dar-lhe sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Como é que Cristo venceu? Ele venceu, todos nós sabemos, da forma como é que ele venceu. Pois bem, Jesus está aqui a dizer que os laodiceanos, imagine-se, estes estão mornos, estão convencidos de si mesmos, que são ricos e abastados, quando são pobres, cegos, miseráveis e nus. Pois bem, pasme-se, mas algumas pessoas de Laodiceia terão uma vitória semelhante à do próprio Cristo. Porque diz aqui que o vencedor venceu assim como também eu venci. Reparem, isto é algo extraordinário. Portanto, de uma igreja tão fraca, tão morna, tão insonsa, poderíamos dizer, tão repugnante, porque a água morna é uma água que induz o vómito. Aliás, como o Senhor diz, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois bem, desta igreja saem vencedores do mesmo calibre, que terão no seu currículo espiritual uma vitória semelhante à vitória de Cristo. Isto é algo extraordinário. É impressionante a gente tentar perceber a dimensão de um pensamento desses. Se calhar nem conseguimos chegar lá até. O pastor falou há pouco que a igreja de Laodiceia olha para si mesma
e diz que é rica. Tem uma falsa compreensão, uma errada compreensão de si De mesmo. si mesma. Eu estou-me a lembrar daquele homem dos Evangelhos que mandou construir celeiros para se abastecer muito e depois sentou-se regalado porque podia gozar a vida. Era rico também. Era riquíssimo, podia gozar a vida, tinha muito por onde gozar. E depois diz, olha, és louco porque esta noite vão-te pedir a tua alma e tu não vais ter o que apresentar. Portanto, é um bocadinho a experiência da Igreja de Laodiceia. Agora, há dois detalhes aqui que eu queria mencionar. Um sobre a Igreja de Laodiceia, que é a questão histórica, como ela depois representa algo simbolicamente. O autor diz aqui, portanto, que Laodiceia... Era uma cidade rica, situada numa estrada comercial principal. Exatamente, isso mesmo. Ou seja, eles tinham produção de tecidos. E era famosa, como diz aqui, pela sua indústria de manufatura de artigos de lã. Vestiam-se bem, tinham um colírio próprio para tratar doenças dos olhos, viam bem. Ou seja, eles produziam mesmo uma pomada para os olhos. Isso, até tinham bons oftalmologistas, certamente, ali. E uma boa indústria farmacêutica. Com certeza, também. E depois também houve lá um terremoto e Roma ofereceu-se para pagar a reconstrução da cidade e eles disseram, não, nós não precisamos, que nós temos dinheiro que chega. Ou seja, eles eram ricos, eles vestiam-se muito bem e eles viam muito bem. E depois o Senhor olha para essa igreja e diz, tu és um cego, tu és um pobre e tu és um miserável e um nu. Ou seja, és exatamente o contrário daquilo que tu pensas que és. Exatamente. Enganoso é o coração do homem, pastor, diz a Bíblia. Ou seja, hoje, esta é a igreja de hoje, que tem muitas das características das outras igrejas todas. Mas atentando só para aqui agora, o que o Senhor está a dizer é, na verdade, moralmente e espiritualmente, tu és exatamente o contrário daquilo que tu pensas que és. Exatamente. Agora, vais à igreja, devolves os teus dízimos, participas nas funções da igreja, o que é ótimo, tudo isso é ótimo, e pensas que por causa disso tu tens algum mérito, tu tens algum atributo especial. Cuidado, a tua condição espiritual é exatamente o contrário daquela que tu pensas e precisas de algo, que era isso que depois queria introduzir aqui, mas o pastor vai comentar alguma coisa primeiro. Filipe, eu queria aqui apontar para um aspecto que, isto é extremamente importante. Aqui no versículo 17 diz assim, estou rico e abastado e não preciso coisa alguma. E depois diz assim, e nem sabes, aí se calhar a tua versão diz não sabes. E não sabes. Não sabes. Qual era o problema principal de Laodiceia? Falta de conhecimento. Não sabes. Não sabes quer dizer que é falta de conhecimento. O meu povo parece por falta de conhecimento. Exatamente. Se eu disser assim, Filipe, tu não sabes isto, o que é que eu estou a dizer? Que tu és ignorante em relação a um assunto específico, não é? E se calhar eu estava a tomar decisões erradas porque eu desconhecia aquele assunto. Mas Laodiceia não sabe o quê? Isto é que é importante nós percebermos o que é que Laodiceia não sabe. Bom, Cristo identifica aqui, faz o diagnóstico, não sabes. Não sabes uma coisa, não sabes o quê? Não sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Por outras palavras, Laodiceia não tem conhecimento de si mesmo. Ou seja, os membros de Laodiceia não se conhecem a si mesmos. Não têm um conhecimento da sua verdadeira natureza, condição espiritual. Da nossa condição espiritual. Isto leva-me a pensar que, reparem, por exemplo, Jeremias 17:9 diz, enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? E eu creio que um dos problemas principais de Laodiceia, à luz do que acabei de ler e comentar, é que Laodiceia não sabe que tem um coração enganoso e desesperadamente corrupto. E eu podia aqui conjecturar, mas vou apresentar algo que para alguns pode parecer uma conjectura. Porquê é que Laodiceia não sabe? Porque nós vivemos num período da história em que as filosofias que surgiram no mundo atual sobre o que é o ser humano, sobre o que é a psique humana, e quando se fala na psique humana, ou seja, na mente humana, estamos a falar daquilo que a Bíblia apelida de coração, pintam o ser humano como o ser humano sendo bom por si mesmo. E até estando a progredir. Está a progredir, está num processo evolutivo. Por exemplo, a grande diferença, por exemplo, ideológica, por exemplo, eu vou ser específico. O pensamento, por exemplo, marxista cultural é um pensamento em que as pessoas assumem que o ser humano é bom por natureza.
Ora, isto demonstra uma completa ignorância da nossa verdadeira condição humana. Porque a realidade é exatamente o contrário. Porque a realidade é exatamente o contrário. Enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Eu sou mau e por Deus tenho que me tornar bom. E essa filosofia defende que eu sou bom e vou ficar ainda melhor. Exatamente. Então, esta filosofia, portanto, de que eu sou inerentemente bom, eu lembro de quando fiz o curso de enfermagem ter tido um professor que ele afirmava isto categoricamente. Todos os seres humanos são bons. Então, mas se somos bons, para que é que precisamos de Salvador? Para que é que precisamos de arrependimento? Para que é que precisamos de conversão? Então, mas aí é que é onde o diabo nos quer que nós cheguemos. Porque se eu reconheço que sou bom, por natureza, e que todos os meus... todas as minhas motivações e todos os meus pensamentos e todos os meus desejos são bons, inerentemente, então eu preciso de Cristo para quê? Claro. Esse é que é o problema. Claro. Então, Laodiceia foi impregnada desta filosofia, ou seja, muitos dos seus membros foram impregnados por esta filosofia de que nós somos bons por nós mesmos. E então, se sou bom, para que é que eu preciso de Cristo? E aqui está o problema, porque quando nós mais à frente lemos no versículo 20 que Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se está à porta e está a bater para quê? Para entrar. Então ele está do lado dentro ou do lado de fora? Está do lado de fora. Então porquê que Laodiceia não tem a presença de Cristo no seu interior? Porque julga-se tão boa, acha que é boa por si mesmo. É tão bom que nem precisa de Cristo. Não precisa de Cristo, ele pode lá ficar fora, mesmo que ele bata, quer lá saber que ele bata. Eu continuo na minha condição. E isto aqui faz-nos pensar num texto que existe em Cantares, de Salomão, no capítulo 5, o autor faz referência, sim. onde o noivo está a bater à porta e a noiva está tão consolada, está tão confortável na sua cama que até pensa assim: vou-me levantar e pôr os pés no chão para ir abrir a porta ao meu noivo. Deixa-me estar. Portanto, isto mostra uma atitude de complacência. Ou seja, se a noiva não abre a porta ao noivo, não vai casar com ele. Se a igreja não abre a porta a Cristo, simbolicamente também não vai casar com ele. É óbvio. Pastor, eu acho que isso é uma boa deixa para algo que eu queria colocar aqui, que é o seguinte: capítulo 2 e versículo 5, que é na carta a Éfeso, tem o apelo: arrepende-te. Versículo 16, na carta a Pérgamo: arrepende-te. Capítulo 3, versículo 3, na carta a Sardes, tem novamente: arrepende. E finalmente, no versículo 19, que é na carta à Laodiceia, tem: arrepende-te. Ou seja, não somos bons inerentemente. Há aqui um processo de mudança que é obrigatório. Aliás... Mesmo obrigatório. Mesmo obrigatório. Não há outra não condição. Há outra alternativa. Este aqui... Agora, como é que eu me vou arrepender se eu acho que sou bom por natureza? Claro. Então, o grande problema que Laodiceia tem que enfrentar de frente é reconhecer que não é boa, que é miserável, pobre, cega e nua. Portanto, é isto que nós temos que reconhecer em primeiro lugar. E quando nós reconhecermos isso, então aí nós vamos ter a predisposição para nos arrependermos das nossas obras más e as confessarmos, e porque não há perdão de pecados sem uma confissão. Laodiceia tinha dinheiro, era rica, tinha roupas boas e tinha um medicamento bom para os olhos. Portanto, via muito bem, vestia-se muito bem e tinha muito dinheiro. No versículo 18, o Senhor diz para comprar ouro para ficar rico, diz que lhe vai dar roupas brancas para que não apareça a tua nudez e para ungir os olhos com colírio para que veja. Ou seja, aquilo que Laodiceia achava que tinha de bom era precisamente aquilo que estava mal e que precisava de resolver pelos méritos de Jesus, porque ele é que ia dar aquilo para resolver o que estava mal. Voltámos aos básicos do Evangelho aqui. Mas é mesmo. E por isso é que a mensagem da justificação pela fé é tão necessária para Laodiceia. Porque Laodiceia precisa de entender. É claro que, mais uma vez, só vai aceitar a mensagem do Evangelho quem reconhecer que é pecadora. Porque se eu à partida me coloco lá num pedestal e penso que sou muito bom e que até tenho formação superior e universitária e mais isto e mais aquilo, estou-me a enganar a mim próprio. Até faço aqui mais um contraste, pastor, porque lemos há bocado, e foi posto que leu o versículo 17, quando Cristo diz: não sabes que és um miserável, um pobre, um cego e nu, tu não tens essa consciência, diz o Senhor à Igreja. Paulo tinha essa consciência, que ele dizia: miserável homem que eu sou. Exatamente. Ou seja, é o comportamento correto que devemos ter diante de Deus, porque somos miseráveis e precisamos de um Salvador. Laodiceia acha que não é miserável. Eu vou ousar apontar aqui o dedo a uma situação que às vezes posso estar enganado, e oxalá que eu esteja, mas à luz deste quadro clínico que a testemunha fiel e verdadeira
apresenta Laodiceia, eu penso que não estou enganado. Quantas pessoas às vezes dentro da nossa igreja são membros da igreja, vão fazer cursos em universidades seculares, etc., e depois pensam que podem vir para a igreja dar um grande contributo porque têm um curso superior, quando esse curso superior, muitas vezes, os conteúdos que aprenderam nesse curso opõem-se diretamente à revelação divina. E essas pessoas, muitas vezes, ao querer dar o contributo para a igreja, estragam mais do que aquilo que constroem. Porquê? Porque vêm às vezes pôr em causa fundamentos bíblicos importantíssimos e vêm lá com a sua postura de pensar que estão lá no cimo do pedestal e que são ricos em conhecimento quando não sabem nada, não sabem coisa nenhuma. Bom, já me aconteceu isso a mim próprio, eu também pensar que sabia muito até que o Senhor me lançou por pó. E se calhar ainda tenho que lançar uma segunda vez, ou uma terceira, ou quarta, sei lá. E se for necessário, eu peço a Deus que me faça isso, porque eu quero ser lançado no pó, porque quero reconhecer que eu não presto para nada, sou miserável, sou um cego, e portanto a única forma de eu pensar, de me animar, é não pensar em mim mesmo, mas pensar no meu Salvador. Saulo começou a converter-se não quando foi elogiado, mas quando foi atirado ao chão. Exatamente. E, portanto, eu gosto daquelas palavras, gosto muito das palavras de Paulo que aparecem em 1 Coríntios 15:10, onde Paulo diz, sou o que sou pela graça de Deus. 1 Coríntios 15:10 diz, mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Laodiceia precisa desesperadamente de Cristo. Precisa desesperadamente de Cristo. E precisa de reconhecer que apenas e só pelos méritos do Senhor, pela graça do Senhor é que pode ser alguma coisa. Paulo reconheceu, pela graça de Deus sou o que sou. Ele não punha um mérito nele próprio, ele punha um mérito em quem? Em Cristo. E é isso que nós temos que aprender, pela graça de Deus, também a pôr em prática na nossa vida. Que as mensagens às 7 igrejas, em particular Laodiceia, que inspirem cada um de nós a fazer aquilo que o Senhor nos pede. Podemos terminar com a oração, pastor. Nosso querido e amado Pai que estás nos céus, muitíssimo obrigado, Senhor, por estas revelações magníficas que Tu revelaste ao Teu servo João e que através dele nos revelas a cada um de nós. São verdadeiros diagnósticos feitos à Tua Igreja ao longo de várias épocas. Foram diagnósticos que foram feitos para um determinado número de igrejas naquele tempo de João e que eram igrejas da província romana da Ásia Menor, mas também são diagnósticos feitos ao longo dos séculos e também são diagnósticos feitos à condição espiritual de muitos de nós hoje dentro da Tua Igreja. Ó Senhor, ajuda-nos a reconhecer aquilo que nós verdadeiramente somos, pobres, cegos, miseráveis e nus, que temos um coração enganoso e desesperadamente corrupto e que sem Ti nada somos, mas que contigo podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Então, Senhor, ajuda-nos a ouvir os Teus apelos, as Tuas batidelas à porta do nosso coração e que nós possamos abrir inteiramente a porta do nosso coração para que Tu possas entrar, fazer nele morada e poder remodelar e reconstruir tudo aquilo que necessita ser reconstruído e que o diabo estragou. Fica connosco, Senhor, que muitos dentro da Igreja de Laodiceia possam ser vencedores e possamos, pela Tua graça, ser vencedores como Tu foste, para que um dia possamos estar sentados contigo no Teu trono. Tudo isto nós te pedimos e pela fé te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós voltamos na próxima semana com mais um estudo. Até mais.